1 Reis, capítulo 17, de 8 a 16. Veio-lhe então a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Levantou-se, pois, e foi para Sarepta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão contigo. Ela, porém, respondeu: Vive o Senhor teu Deus, que não tenho nem um bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho, a fim de que o comamos e morramos. Ao que lhe disse Elias: Não temas, vai, faze como disseste, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeram ele e ela e a sua casa durante muitos dias. Da vasilha a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Elias. Amém. Meus queridos, hoje eu quero falar sobre o sacrifício da viúva. Muito importante que você atente para cada detalhe do que vamos compartilhar hoje aqui. Porque a palavra de Deus nos diz de uma viúva que estava padecendo de um período longo, de 3 anos e meio, onde não havia chuva, a terra estava seca, não estava produzindo nada, e eles estavam com fome, era viúva, não tinha um marido para ajudar, e estava preparando a sua última refeição para que ela e o filho pudessem comer da última refeição e esperar a morte, porque já não tinha mais provisão alguma. Mas há um texto interessante em Lucas, no capítulo 4, não precisa abrir, eu não sei que queira, no versículo 25, que diz assim: Em verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva em Sarepta de Sidom. Bom, só até aqui. Depois tem uma outra experiência no versículo 27, mas no 26 termina a experiência referente à viúva de Sarepta de Sidom. O Senhor está querendo dizer o seguinte, que nos dias, nesse mesmo período, em que essa viúva estrangeira, porque estava para fora dos limites de Israel, já estava nas regiões de Tiro e Sidom, Sarepta de Sidom, e Elias saiu do seu território de Israel para abençoar aquela viúva que estava naquele local. E por meio da chegada de Elias à cidade e à casa daquela mulher, ele levou uma bênção. A bênção da multiplicação da farinha, a bênção da multiplicação do azeite. Elias foi enviado por Deus para salvar aquela família da fome e da morte, de maneira que aquela mulher e seu filho puderam ser preservados. Mas o que Jesus nos chama a atenção em Lucas é que aquela não era a única viúva que sofria. Em todo o território de Israel, muitas viúvas estavam padecendo. Muitas viúvas estavam sentindo a falta também de seus maridos, porque eram viúvas, e estavam padecendo financeiramente, e sem comida, sem pão, sem água, sem nada. No entanto, para nenhuma delas, Elias foi encaminhado, a não ser para aquela mulher estrangeira lá de Sarepta de Sidom. E com isso Jesus está repreendendo o nível de incredulidade daquelas viúvas do território de Israel. Com tanta palavra, com tanta pregação, com tantos profetas no território de Israel, mas o Senhor não encontrou uma viúva sequer que tivesse uma atitude diferente, que tivesse um espírito diferente,
que pudesse então, como consequência disso, receber livramento, receber a visita de um profeta, receber um milagre em sua casa. Jesus está lançando em rosto daquela geração, mesmo das viúvas que choravam e que sofriam, estava lançando em rosto das viúvas de todo o território de Israel, que ele não encontrou uma única viúva para quem ele pudesse remeter, para quem ele pudesse enviar um profeta, através do qual o milagre pudesse acontecer. Mas ele encontrou uma viúva estrangeira. Ele encontrou alguém do outro lado, lá em Sarepta de Sidom, e naquela direção Elias foi, encontrou e o milagre aconteceu. O que eu quero dizer, meus amados, é que é possível, é bem possível, que o Senhor esteja fazendo coisas extraordinárias em outros lugares, menos prováveis. É possível que o Senhor esteja encaminhando seus profetas como encaminhou Elias, não para um lugar onde tão ricamente a palavra é compartilhada, mas sim para um lugar onde tão ricamente a fé é despertada. Porque não basta ouvir a palavra, não basta você pertencer a um território onde a palavra fartamente é ministrada. O que importa, de verdade, é que essa palavra seja entendida, assimilada, e que os tratamentos de Deus possam passar pela vida das pessoas, de tal maneira que as pessoas entendam o tratamento de Deus, compreendam a mensagem de Deus, e então, na medida em que vão se abrindo essa tratativa divina, elas vão concebendo a vinda de um profeta, a vinda da palavra que vem e transforma e regenera e abre um caminho para um novo tempo. Não gostaria que aqui houvesse nenhuma pessoa com o mesmo espírito das viúvas do território de Israel, mas gostaria que hoje nós pudéssemos ser encharcados de um espírito semelhante ao dessa mulher. Sarepta de Sidom. E a gente fica pensando no que havia naquela mulher que as outras não tinham. Nem Elias sabia. Elias também estava com fome. E ele estava para ser encaminhado para um lugar que pudesse alimentá-lo. E Deus não o encaminhou para nenhuma casa abastada, mas o encaminhou para aquela viúva de Sarepta de Sidom. Talvez meio sem saber o que havia naquela mulher de diferente, até que ele, na entrada da cidade, encontrou aquela mulher pegando ali alguns gravetos e falou: traz um pouco d'água para mim. E ela prontamente disse: sim, mas traz também um pouquinho de pão. E ela disse: não tenho pão, a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite, e vou fazer alguma comida, vamos comer, eu e meu filho, e vamos esperar a morte. Mas na hora que ele ouviu as duas palavras, farinha e azeite, eu acredito que os céus se abriram diante dos olhos de Elias. Porque ele, conhecedor da palavra como era, logo se lembrou que havia um tipo de sacrifício lá em Levítico, e se você estudar a vida de Elias, vai saber que ele foi um restaurador dos sacrifícios, numa época em que o povo estava se devotando a Baal e estava se apartando dos sacrifícios de Deus. Quando ele ouviu as palavras farinha e azeite, ele certamente se lembrou: há algo de Deus que essa mulher compreendeu e que as outras viúvas não compreenderam. E sendo ele um restaurador dos sacrifícios, mais lá na frente ele vai montar um sacrifício, vai levantar um altar, matar um animal, e o Senhor vai responder e vai trazer chuva sobre a terra. Mas nesse momento, ele se lembra de Levítico capítulo 2, para onde nós vamos agora. Porque é exatamente isso que aquela mulher tinha, e é exatamente isso que eu preciso ter abundantemente na minha vida, e você deve ter na sua. Levítico capítulo 2. Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Quando alguém fizer ao Senhor uma oferta de cereais, a sua oferta será do melhor da farinha. Deitará nela azeite, e sobre ela porá incenso.
e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais lhe tomará um punhado do melhor da farinha e do azeite, com todo o incenso, e o queimará sobre o altar por oferta memorial, oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. O que restar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos. É coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. O que aquela mulher tinha? Farinha, azeite e também tinha incenso. São 3 coisas que não pode faltar na sua vida: farinha, azeite e incenso. A farinha vem do trigo. Jesus se comparou ao trigo e disse o seguinte: se o grão de trigo caindo por terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. Todos nós precisamos ser essa farinha moída. Todos nós precisamos ser esse trigo. Não trigo que quer preservar a sua vida. Não trigo que quer preservar o seu status ou a sua forma antiga de viver. Não. Todos nós precisamos ser esse tipo de trigo que de fato quer cair por terra para morrer para suas paixões, morrer para sua vaidade, morrer para o velho homem, para nascer para Deus. E é assim que o trigo faz, é assim que acontece. É trigo, é pão para o mundo, mas só poderá ser pão para o mundo se cai na terra, se é engolido pela terra, espiritualmente falando, e lá na terra ele começa a passar por um processo de transformação e de ressurreição e de tratamento. E lá no centro da terra, lá no meio da terra, ele começa a brotar, ele começa a germinar e começa a crescer. E na hora que cresce e se multiplica, ainda não está pronto, porque a gente vai lá e colhe todo o trigo, e para se tornar farinha, precisa passar, precisa ser moído, precisa ser esmagado, precisa ser triturado, precisa ser transformado de um trigo duro para uma farinha macia, suave, e que só pode se transformar flor de farinha ou a melhor da farinha se deixar passar por esse processo de transformação, e que é um processo extremamente dolorido, mas extremamente necessário. O que Elias encontrou naquela mulher que não encontrou nas outras viúvas? Só o fato de você falar viúva, você já está dizendo que essa mulher, com certeza, já teve muito que chorar na vida. Só você olhar para o estado da viuvez, saudade, choro, lembranças. Hoje pela manhã, estávamos ministrando essa palavra e tinha uma senhora bem aqui na primeira cadeira, e ela estava tão ansiosa para dizer: pastor, o senhor está falando comigo, o senhor está falando comigo. Eu estava pregando e ela dizendo: é comigo, é comigo. E aí quando fiz o apelo, ela veio à frente, aceitou a Jesus, pediu o microfone para dar o testemunho, pastor. Desde que eu cheguei aqui, antes de chegar aqui, eu estava pedindo: eu quero ir para a igreja, porque eu preciso que Deus fale comigo. Quem ela era? Uma viúva, que sabe o que é chorar, que sabe o que é sofrer, que sabe o que é ser um grão de trigo, que tem que cair por terra, e lá quando cai por terra, ela desaparece. Ninguém olha, ninguém vê, talvez ninguém se lembre. É um profundo isolamento, é uma profunda solidão, e parece que a gente cai por terra para não existir mais. Mas ela estava feliz, porque ela começou a compreender: agora eu entendo que Deus estava fazendo que eu passasse por toda essa experiência de viuvez, de choro, de saudade. E como se não bastasse a condição de viuvez, vem uma fome de 3 anos e meio, e ela não tem mais a quem recorrer.
procura nos seus celeiros um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, a última refeição. O que é isso, queridos? O que é isso? É um processo pelo qual a pessoa vai passando, onde ela já não vê mais nenhuma saída, a não ser olhar para Deus. Deus, estou em tuas mãos. E talvez quantas pessoas que estão aqui hoje, que não sejam viúvos ou viúvas, mas que passam por um certo tipo de viuvez, que experimentam um certo tipo de abandono, de desespero, de falta de expectativa. Cada um em sua área, cada um em seu contexto de vida, sem saber que, na verdade, pela sua vida, está se passando um grande processo divino, mas não é para a morte, é para a vida. Não é para a morte, é para a vida. E se é para a vida, é porque você é trigo, porque você não é joio. Porque o joio não precisa passar por isso, porque ele não vai dar farinha fina, ele não vai dar o melhor da farinha. O joio, ele é parecido com o trigo, mas ele não presta. Ele não vai ter a qualidade, mas o trigo tem. Mas para ser o melhor da farinha, que sobe diante de Deus como aroma agradável, ele precisa passar por esses processos tão difíceis, tão complicados, mas é para a vida, é para a ressurreição. O que Elias encontrou naquela viúva? Farinha da boa. E por que ele não encontrou isso nas outras viúvas? Em Israel? Muito provavelmente, porque embora todos sofram, mas nem todo mundo sofre com dignidade. Embora muitos sofram, mas nem todo mundo sofre com os olhos voltados para Deus. Embora a crise sobrevenha a muitas pessoas, mas poucas são as pessoas que guardam o que falam, e que guardam as emoções, e que guardam o coração, para não pecar contra Deus e para não pecar contra as pessoas. É muito possível que Elias tenha batido a porta de uma viúva digna, que já não tinha mais o que comer, estava preparando o último alimento, mas guardou a integridade, guardou a adoração no Deus de Israel, mais do que as viúvas do contexto de Israel, ela não sendo de Israel, mas temia mais ao Deus de Israel do que as da terra. Amém, queridos? Então eu quero dizer uma coisa. Se é para sofrer, sofra com dignidade. Se é para sofrer, peça ao Senhor, ponha guardas à minha boca, para que eu não venha amaldiçoar o meu pão. Ponha guardas às minhas atitudes, para que eu não murmure, para que eu não reclame contra a família, para que eu não transfira a culpa sobre ninguém. Se o Senhor quiser moer esse trigo, que eu tenha a dignidade e a resignação suficiente para que eu possa passar por esse processo olhando para o alto. Porque você talvez possa não saber, mas Deus está passando na sua vida, está moendo o trigo, está colhendo o trigo, está passando, está moendo, está esmagando, porque isso lá na frente vai subir com aroma suave diante de Deus. Mas se você atentar para a oferta do sacrifício que é feito no capítulo 2 de Levítico, a palavra de Deus diz que sobre a farinha moída vamos deitar azeite. O azeite é sinônimo do Espírito Santo de Deus. Se você está passando por um processo de Deus para se transformar em farinha, flor de farinha, a farinha melhor, de melhor qualidade, o sacrifício não é completo se o azeite não for derramado sobre a farinha. E o azeite é um convite
deliberado, consciente, pela presença do Espírito. Ó Espírito, venha. Ó Espírito, enche esse ambiente. Nesses dias, quando estamos visitando esses pais aflitos no hospital, ou presente, ou por WhatsApp, ou ligando, ou cuidando de uma forma ou de outra, ouvi testemunhos maravilhosos como aqueles: olha, pastor, a minha fé está se esmorecendo, estou ficando fraco. E a gente tem a oportunidade, não somente a gente, mas os amigos, fica firme, levanta a sua fé, olha para a palavra, olha a promessa, amém, então vamos fazer isso. Aí pega, toca um louvor, num lugar onde pode, mesmo no hospital, num cantinho, liga no celular, ouve no próprio celular, e aí ouço a notícia: pastor, comecei a adorar, e o Espírito Santo de Deus encheu esse ambiente. É um ambiente de hospital, é um ambiente onde as pessoas estão apreensivas, mas eu entendi que se eu tiver a atitude correta, se eu chamar o Espírito Santo, se o azeite for deitado sobre o meu sofrimento, se o azeite do Espírito vier e me ajudar, haverá um cântico no meio da agonia, haverá um clamor no meio da angústia, o Espírito será invocado e a presença de Deus se fará presente, como o Senhor tem sido presente na vida desses pais. O grande problema é que muitas pessoas não entendem que só ser moído não basta. O azeite tem que ser deitado em cima. Tem gente que só sofre e acha que só por sofrer, esse é o sentido da coisa. Não! Não se transforma em sacrifício enquanto o azeite não é deitado em cima da farinha moída. Isso quer dizer o seguinte: Deus precisa ser glorificado no meio da minha dor. Deus precisa ser exaltado com os meus lábios, no meu desemprego. Deus precisa ser glorificado quando meu filho está padecendo, porque ele pode padecer, mas o meu Deus não se ausenta do trono, e não serão as circunstâncias que alterarão a dignidade que o Senhor merece de ser adorado e ser louvado. Então Ele é digno, na saúde ou na doença. Ele é digno, na minha riqueza ou na minha pobreza. Ele é digno de ser adorado, exaltado, engrandecido. E isto é deitar azeite, é chamar o Espírito Santo em meio às experiências de trigo moído. O trigo sou eu, mas o azeite é o Espírito. Olhe para o sofrimento de Jó. Que sacrifício ele pôde apresentar diante de Deus? Porque apesar de ser moído e triturado, e triturado, e triturado, não se achou nos seus lábios, não se achou nas suas palavras, por mais que ele questionasse ou tivesse dúvida do que estava acontecendo, mas ele se manteve fiel ao Senhor. E ele adorou ao Senhor. E isso é deitar azeite no trigo moído. Amém? Será que você pode dizer para o seu vizinho: não se esqueça do azeite sobre o trigo moído? Diga isso para ele. Não se esqueça do azeite. Não se esqueça do azeite, porque o sacrifício não serve se for apenas trigo moído. Precisamos deitar azeite, e o azeite é o Espírito. E lá em Efésios, a palavra de Deus nos fala exatamente sobre isso. Lance de fora, lance para longe toda imoralidade, toda blasfêmia, toda indignação, toda ira, toda raiva, joga fora. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor com graça no vosso coração. Isso é deitar azeite
sobre a farinha moída, sobre o trigo moído. É dar a glória devida àquele a quem merece glória. É deitar azeite, é chamar azeite. Mas, amados, o sacrifício não se completa se não se colocar incenso. E o incenso representa a oração dos santos. E antes de Deus falar com a congregação, Deus fala primeiro com a gente. Não que tenha que ser assim, mas se eu vou pregar alguma coisa, eu preciso sentir, eu preciso entender que isso é verdadeiro para a minha vida, e se não está sendo, precisa ser. Porque senão vamos falar hipocrisia. E então, pensando e refletindo, compreendi a importância do incenso. Compreendi a importância das orações nessa passagem bíblica. Compreendi que o sacrifício, ele se completa através de uma vida moída, de um azeite que é derramado no trigo, mas de um incenso que permeia o lugar. E na hora em que a gente vai refletindo sobre isso, vamos chegando à conclusão de que a gente ora muito pouco. Vamos chegando à conclusão de que há muito pouco incenso nesse sacrifício que a gente se propõe a apresentar diante de Deus. Se o trigo é muito moído e se o azeite é abundante, o incenso precisa ser na mesma proporção. O incenso tem a ver com as orações. O incenso tem a ver com uma atitude de mortificação da sua carne quando você não quer orar, quando você não deseja orar, quando tem um mundo gritando para você fazer qualquer outra coisa na sua vida, menos orar, e então você entende que o sacrifício completo não se concretiza e não se efetiva se não tiver incenso. Então eu entendo, queridos, que vida moída, azeite do Espírito, tudo isso se completa com uma vida de oração. Com uma vida de oração. E por mais que você tenha horários definidos, mas você pode viver uma vida de oração. Não apenas aquele momento onde você entra no seu quarto, fecha a porta e busca a Deus, o que é essencial. Porém, para além disso, Deus me chama e Deus te chama a ser um intercessor, a ser uma pessoa de oração, uma pessoa que anda em oração, uma pessoa que compreende que tudo na sua vida tem que levar à oração. Tudo, tudo. Tudo, onde quer que você esteja, em qual for o ambiente, dirigindo o seu carro, lavando a louça, digitando, vivendo, se relacionando, viajando, um coração conectado, uma compreensão daquilo que o apóstolo Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, 1 e 2, do apresentar os corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional, não nos conformando com este mundo, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria aqui apenas perguntar, amado, será que temos compreendido que para que esse sacrifício seja completo, precisa haver trigo moído, precisa haver azeite do Espírito, de uma relação com o Espírito, e precisa haver incenso, oração. Oração pelos filhos, oração pela família, oração pela cidade, oração pelos amigos que não se converteram ainda. Diante de tantos sinais, ontem mesmo, mais um dos sinais que podemos olhar para o alto, nos últimos anos, tantos sinais. Será que isso tudo não tem nos despertado a apresentar esse tipo de sacrifício que envolva um nível maior de oração?
É o clamor do Espírito Santo de Deus para a igreja. É o clamor do Espírito de Deus sobre a vida da igreja. Estamos correndo de um lado para o outro, afadigados, com compromissos. Mas quando você para conversar com uma pessoa que realmente tem sido moída pelas experiências da vida, a pessoa chega para você e diz: pastor, estou revendo meus valores. Passei a vida correndo para cá e para lá, para cá e para lá, e descubro que tão poucas coisas são importantes. Que o mais importante é a gente estar diante de Deus. Porque na hora em que o sapato aperta, se não for Deus com a sua graça para nos socorrer, não é a nossa correria do dia a dia que vai nos ajudar. Quem sabe Deus hoje não esteja te convidando a rever valores, a rever a sua vida, a compreender essa tratativa de Deus, onde Ele vai reunir esses 3 elementos: trigo moído, azeite do Espírito e incenso das orações. Quando se pegam os 3 elementos, passa tudo no fogo do altar de Deus. O que a viúva estava fazendo? Pegando os 2 gravetos, para quê? Pegando um pouco de lenha, para quê? Para pôr no fogo a farinha. Para pôr no fogo o azeite. E para pôr no fogo o incenso. Ué, mas o texto não diz de incenso. Certamente Elias chegou na casa daquela mulher, porque havia uma mulher orando a Deus, ao Deus de Israel. Elias só chegou na casa daquela mulher, porque tinha uma mulher em oração. Elias não chegou na casa de nenhuma viúva de Israel, porque não havia oração em Israel, porque não havia azeite em Israel, e não havia compreensão de trigo moído em Israel, mas na casa daquela viúva havia. Então quero dizer que se na minha casa houver oração incessante, se nesse púlpito houver oração, se nesse lugar, se nesse templo, se nas casas dessa igreja houver oração, pode ter certeza de que Deus moverá céus e terra para bater a tua porta diante da tua necessidade, porque na tua casa, no teu coração e na tua vida haverá farinha moída, haverá azeite derramado e haverá incenso abundante das orações. E tudo isso queimado no fogo do altar e apresentado diante de Deus. Por que o milagre aconteceu? Por que a mulher e o filho puderam comer? Primeiro levaram para Elias e depois comeram, porque era assim que a oferta era feita em Levítico capítulo 2. Eles pegavam a farinha, o azeite e o incenso, queimava diante de Deus. E o que sobrava, o sacerdote se alimentava, Arão e seus filhos. Elias estava querendo dizer: olha, você teve a atitude de sacerdote, você teve a atitude de sacerdotisa, por isso quando você apresenta a tua vida diante de Deus, você come do resto, você come do que sobra, e aquilo que é apresentado diante de Deus, volta para nós de forma multiplicada. Quantos mais podem dizer amém? Tudo o que você apresenta diante de Deus volta para você. Apresenta tuas finanças primeiro a Deus. E você vai comer o fruto disso. Apresenta seus filhos primeiro a Deus. E você vai tê-los de volta. Apresenta tudo o que Deus lhe dá no fogo do altar da purificação de Deus. E verifica se não volta para você. Mas só pode voltar para você se primeiro eles forem apresentados diante de Deus. Era assim que era feito. A oferta de cereais era apresentada diante de Deus e depois Arão e seus filhos comiam do bolo, comiam do pão. A mulher apresentou primeiro a Elias
Não porque Elias fosse egoísta ou porque quisesse se aproveitar do pouco que ela tinha, não, mas porque Elias tinha uma consciência de que o que estava se processando ali era um sacrifício de fé. Apresenta primeiro a Deus e depois você vai comer da farinha e você vai comer do azeite e a farinha não vai acabar e o azeite não vai acabar e Deus vai te abençoar. Será que entendemos a chave da multiplicação na nossa vida? Será que compreendemos que o milagre e a multiplicação só poderão se multiplicar se primeiro as apresentamos diante de Deus, consagramos a Deus? Então assim se processará na sua vida. E eu tenho certeza de que isso é para que o nome do Senhor seja glorificado e muitas ações de graças sejam levantadas no meio do povo de Deus. Pergunta para o seu vizinho se ele tem farinha, azeite e incenso. Pergunta para ele. Então vamos orar. Dá uma chegadinha aqui, vamos orar juntos. Vamos pedir para o Senhor completar esse processo em que somos moídos, em que o azeite é derramado, em que o incenso é aplicado, depois se queima tudo diante do altar, e depois vamos comer do benefício deste sacrifício apresentado diante de Deus. Se você tem dito, pastor, mas está doendo tanto esse processo, mas Ele sabe a sua capacidade, Ele conhece o seu poder de resistência, e Ele também sabe o que vem depois desse processo. Ele sabe o que vem depois desse processo. Depois ele vai encontrar uma pessoa diferente, uma família diferente. Eu sei que o Espírito agora vai também consolar a muitas pessoas. Porque por muito tempo a gente passa sem compreender o porquê da prova, o porquê do fogo. Mas quando a gente entende que tudo isso resultará num sacrifício de aroma suave diante dele, então isso vai confortar o seu coração. Pai querido, eu quero nesse momento orar pelos meus irmãos e orar pelas minhas irmãs. Oh Deus, que processo mais dolorido é esse processo pelo qual muitos aqui têm passado. Não entendemos às vezes, chegamos a murmurar ou reclamar em algumas ocasiões, mas hoje vamos abrir mão de toda murmuração. E em troca da murmuração vamos deitar azeite, o azeite das ações de graças, o azeite do louvor, o azeite da adoração. Vamos abandonar toda a postura negativa, incrédula. Não seremos como as viúvas de Israel, nem seremos como aqueles que padeceram no deserto durante os 40 anos de peregrinação, mas seremos como Josué e Calebe, pessoas de fé. Seremos como a viúva de Sarepta de Sidom, em quem se achou um espírito diferente, em quem se achou o melhor da farinha, o melhor do azeite e o melhor do incenso. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Abençoa, Senhor. Conforta, Senhor. Anima, traz a visão dos céus. Traz a visão dos céus a cada coração. Traz a visão celestial a cada coração. Traz a visão espiritual a cada coração. Ó Deus, que as nossas palavras negativas sejam substituídas por graça, por favor. Oh Deus, por palavras de fé, de adoração,
Não entendemos todas as coisas porque somos humanos, mas somos filhos da fé, somos filhos de Deus. E hoje, Senhor, compreendemos que como filhos e filhas, vamos nos apresentar diante de Ti, independentemente da circunstância, da situação, nós nos apresentaremos diante de Ti com louvores, com ações de graças, com adoração, porque só Tu és digno, só Tu és digno. Nenhuma circunstância humana te remove do altar, te remove do trono. Por isso te adoramos, te adoramos. Levante a sua mão agora, querido. Que o incenso seja liberado, que o azeite possa ser vertido sobre o sacrifício da sua vida, o azeite do Espírito Santo, os clamores, a oração, o incenso que apresentamos diante de Deus é o sacrifício vivo, é o sacrifício da nossa oração, é o sacrifício da nossa vida, que sobe diante de Deus como aroma suave, 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 aroma agradável, corações agradecidos, corações que louvam, corações que adoram. Te bendizemos, Senhor, te bendizemos, Senhor. Tu és bendito, Tu és maravilhoso, Tu és soberano, Senhor. Tu és digno da nossa adoração. Por isso levantamos a nossa voz. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante a sua voz. É a intercessão, é a intercessão, é o incenso, as orações que vão enchendo o cálice,